Vamos ficar de pé, irmãos. Também, a dedicação pessoal. Vamos ver aqui o versículo 10 de Apocalipse, capítulo 2. Nada temas das coisas que hás de padecer. Olha aí, irmã, você que escreveu a carta, faça o que você puder lá pelas menores, diga para as maiores que elas não têm direito, diante da lei, de bater nas menores, espancá-las. E também estas que estão indo nas casas, tentando arrastar moças para o mundo, não devem ser recebidas em casa, nem mesmo pelas próprias moças, para o seu próprio bem, não é? Então, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. A tônica aqui seria isso aqui: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A questão é ser fiel, porque se formos infiéis, ele permanece fiel. Uma característica de Deus, de perfeição, é a fidelidade, né? Deus é fiel a si próprio. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Senhor, nós te pedimos que o perdão dos nossos pecados seja reconhecido diante do Senhor, porquanto eles já foram perdoados, já foram apagados. Mediante a nossa aceitação, isso fica reconhecido diante do Senhor, que nós aceitamos. E guia-nos na vereda da justiça por amor do teu nome. Ajuda esta irmã e este irmão que escreveu sobre sua família, e tem misericórdia de todas essas crianças que sofrem injustiça de todos os lados, de todos os meios. Tem misericórdia dessas moças. Em nome de Jesus, nós te pedimos e suplicamos essas bênçãos. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. O voto, na verdade, segundo o irmão Branham faz menção em várias mensagens, o voto do casamento deveria ser esse: até que a morte nos separe, né? Fica gungunando, coisa e tal, e declamando, mas eu vejo dificilmente sai essa sentença, né? Essa frase: serei fiel a você até que a morte nos separe. Assim, falado assim, com intrepidez mesmo, olhando no olho um do outro. Serei fiel a ti até que a morte nos separe. Às vezes nós declamamos e falamos poesias e coisas, e termina não havendo mesmo parece que aquele foguete, né? Serei fiel a ti até que a morte nos separe. O casamento deveria ser somente com esse propósito. Hoje não é mais. O casamento não é com o propósito de chegarem até o fim. É claro que a mulher está levando um prejuízo muito grande. A coisa está defasada contra a mulher por culpa dela própria, porque ela entrou no modernismo do mundo, caiu no engano, como lá no Éden ela foi enganada de novo.
que a igreja não seria enganada, sendo que a mulher não fosse enganada. É uma coisa casada com a outra que não falha, de forma alguma. De forma que o profeta diz, você julga a igreja pelo estado da mulher. A mulher é o tipo da igreja na Bíblia Sagrada, não falha. E aqui em aos Efésios, capítulo 5, nós temos lido tanto todo casamento, né? Mas é bom sempre a gente ir lá na Bíblia e ver isso dessa forma como Paulo colocou. Versos 32 e 33. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Isso aqui ele estava falando do casamento. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. O temor e o respeito reverencial acabou. E isso acabando, potencialmente o casamento está acabado. Pode até morrer junto, mas o casamento em si mesmo acabou. Às vezes não se separam, mas o casamento, no sentido da palavra, já não existe mais. Ontem eu estava ali na oficina e percebi como um senhor respondeu para a sua mulher, tratou a sua mulher. Quer dizer, aquele casamento já acabou há muito tempo, quando o homem chega a tratar uma mulher daquela forma. O sentido do casamento, quer dizer, o casamento em si, porque o casamento traz uma proteção mútua, unificada. Se alguém lhe joga uma pedra, você instintivamente leva as mãos. Você faz isso. E você não atira uma pedra em si próprio. E não há ninguém que possa ferir uma mulher sem que fira o marido. E não há ninguém que possa ferir o marido sem que fira a sua esposa, porque ela está nele e ele está nela. Por isso que o adultério é um pecado que você está cometendo contra o seu próprio corpo. Sendo contra o seu próprio corpo, está pecando contra o cônjuge, o marido ou esposo, e pecando contra toda a família, contra todos os filhos, porque isso é uma unidade. O casamento, ele é olhado pelo aspecto real, verdadeiro, ele não quer dizer que não haja nervo, não haja fervura de natureza. Não é isso. Isso é difícil, né? Agora, porque se trata de uma unidade composta. Mas quando se fere os sentimentos de forma tal que possa vir até causar uma ruptura, um desligamento, causa até um desligamento, um corte, quebra o afeto, a parte afetiva, por fim, ela quebra, porque se você vai brigando todos os dias, e aí você começa a falar palavras descaridosas, palavras que ferem, e atitudes descaridosas, então acaba rompendo aquele laço que formou aquela unidade. É uma coisa muito difícil. Agora, tudo isso aí está incluído, está implícito aqui, está
casado com esse termo, ser fiel. Ora, Deus quer que a pessoa seja fiel, o crente seja fiel até a morte. Aqui está se referindo à era, não é? Hoje é sobre a era de Esmirna, em resumo, não é? Em resumo. Então, mas não há igreja sem indivíduo, não existe nação sem indivíduo, sem pessoa, sem indivíduo, sem lar. E a situação da nação é a situação da família. A condição da nação é a condição da família. Se as famílias todas estivessem com a vida no altar, tendo respeito reverencial para com Deus, temor de Deus, reverenciasse a Deus, então teria governo, súditos, né, empregados, funcionários, os funcionários todos seriam honestos, teriam temor reverencial. Mas como as famílias perderam o temor reverencial, e a coisa ficou só aquela casca social, só casca, por dentro não tem nada. O profeta diz que é como aquele pau podre que ele pulou nele, que dissolveu na água. Então estava podre. Isso aqui não tem mais substância nenhuma. Essa é a condição. Me chamou muita atenção esse ser fiel até a morte. Você seria fiel em todos os seus pactos. Olha, gente, é próprio. Você tem que entender, se você marcar um horário para 13 horas, deve ser 13 horas. Você não pode levar a sua vida de uma maneira tão relaxada que, por fim, aqueles que convivem com você já falam, não, seu 10 minutos eu já sei, é 1 hora. Não, pensa primeiro, depois marca a hora. Não, a 1 hora não dá. É 1h30, 2 horas. 2 horas, então, não dá. Agora, 2 horas, existem os imprevistos. Mas há que as pessoas, acostumando assim, todos os tratos dela têm imprevistos. Todos eles acontecem imprevistos. Porque forma uma cadeia. A vida da pessoa forma uma cadeia de desacerto. Então, os ingleses e os próprios americanos, os irmãos que nos visitavam aqui, se marcasse no hotel para buscá-lo tal hora, chegava lá, se chegasse atrasado, eles estranhavam aquilo. Estranhavam porque eles têm um costume que é benéfico, um costume que traz, inclusive, progresso. Faz parte da ordem. Está escrito no meio da nossa bandeira, ordem e progresso, porque sem ordem não há progresso estável, progresso estável. Não, ordem para tudo. Hora de trabalhar, hora certa de trabalhar, hora de descansar, hora de comer, hora de repousar, tudo bem. Agora, existem os imprevistos, as coisas assim. E Paulo diz que você deve ser fiel nos tratos. E tudo está relacionado. Foi o tempo que a gente dava a palavra e levava prejuízo porque deu a palavra. Não, eu dei minha palavra, acabou. Agora só se ele liberar a minha palavra. Mas se ele não liberar, eu tenho que sustentar. Hoje não, hoje é muito fácil. Chega, não, a mulher pula no meio da sala, fala, não, eu não quero, não assino, e acabou. Pronto. Ele se safa bem. Não adianta. Minha mulher, nós não conversamos com ela antes, e agora acabou. Agora, naquele tempo era diferente. Se o marido desse a palavra da mulher estava nele. Não se sabe como vai viver mais nessa era. Porque a fidelidade, em que sentido haveria fidelidade
é somente em relação a Deus. Ora, o profeta disse: a maneira que você vai agradar a Deus é justamente a maneira que você, através da maneira que você vive com as pessoas aqui na terra. Você não pode estar ferindo a um, ele diz assim, você não pode ferir uma pessoa sem ferir a Cristo. Agora, é certo que isso é princípio, é educação de berço. Eles falam, é princípio, está bem. Mas nós não podemos estar aí carregando no inconsciente traumas, porque afinal de contas a mensagem já tirou isso tudo para fora. Se nós ouvimos aquela mensagem de quarta-feira, que é uma verdadeira ciência, né? Com a palavra. Mas eu estava pensando assim, bom, se ele tem aquilo como linha de pregação, aí não é bom. Se essa é a linha dele, não é? Só isso aí. Mas uma mensagem assim, de vez em quando, ela é muito útil, muito necessária, muito proveitosa. Não deve ser apagada essa fita, esse vídeo, não é? Aquela mensagem sobre aquilo. Então, o poder do inconsciente, as coisas estão no inconsciente, e a gente guarda traumas contra aniversário, contra casamento. Tem uma literatura de psiquiatra falando sobre trauma que moça leva do casamento, por ver o casamento de sua mãe, de seu pai, de que forma que foi. Então ela carrega aquele trauma desde criancinha, no berço, né? E essas coisas assim. Agora a mensagem vem e tira isso, porque ela penetra, ela é a espada dos gumes que penetra até as juntas e medulas. Nós não precisamos de um cientista para tirar aquilo, porque nós temos um cientista. Quando aquela mulher foi lá e para ela estava tudo certo, aquela professora de escola dominical, ela tinha sido infiel. E ela achou que a situação estava certa, porque ela aprendeu que pedindo perdão a Deus estava tudo certo. Mas aquilo estava guardado no seu inconsciente. O consciente estava certo, porque ela tinha pedido perdão a Deus. Mas aí, o irmão Branham tirou aquilo lá de dentro. O Espírito Santo tirou aquilo que estava lá no fundo, lá no inconsciente. E disse, não, você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu marido. Isso quer dizer, a sua infidelidade vai te acompanhar até no dia do juízo. Feliz é aquele que dá lugar, que para escutar, para ser examinado pelo Espírito, em tempo de vir à tona essas coisas, elas virem à tona, para que então assim possam se arrepender daquilo. Porque, sem dúvida alguma, muitos, milhões e milhões e milhões, vão ficar perplexos no dia do juízo, porque eles nunca sabiam, nunca podiam imaginar que tinham aquilo contra eles lá. A mentira acompanha o homem até o dia do juízo. O adultério acompanha o homem até o dia do juízo. A cobiça acompanha aquela mulher, aquele homem até o dia do juízo. E ele disse então como que vai ser? Que tantas senhoras que nunca traíram seus maridos vão ser julgadas como adúlteras lá no dia de juízo. Tantas mocinhas, porque mostraram partes de seus corpos que não deveriam ser mostradas e foram cobiçadas através daquilo, e elas vão responder por adultério sem nunca ter deitado com outro homem. Que aqui é só a parte social que é velada, mas diante de Deus não. Não é que Deus olha a vida de cada um e bate um computador lá e não sabe o que faz para não perder nenhum erro. Não é isso.
Aquilo imprime na própria alma da pessoa. Fica imprimido, marcado ali. E quando chega lá, aquilo está lá. É como dívida ativa. Então você entende que quantos vão ficar surpresos? Ele disse, essa mulher perdida, oficialmente perdida, ela não vai ser surpreendida ao encarar a perdição. Ele disse, quem vai ser surpreendida é essa que se diz cristã, e corta os seus cabelos, e pinta as suas caras, e andam vestidas dessa forma aí. Essas vão ser surpreendidas. E elas foram tão denominacionais, foram tão usadas por Deus, não é? Então essas vão ser surpreendidas. Os homens, tantos homens que a gente tem até inveja da vida deles, vão ser surpreendidos naquele dia. Mas tudo isso implica nesse termozinho aqui, fidelidade. Agora vamos lembrar um pouquinho de domingo passado? Quem vai se habilitar, acho que eu tenho que trazer rapadurinha de novo. Eu não sei quem foi que eu sei quem foi que me deu aquela, né? Um pouco nós vamos ganhar mais daqui a rapadurinha. Vamos ver? Como é que ficou a coisa? Domingo passado. Tem que ser a menina ali, ela vai esperar um pouco. Hã? Como? Prosperidade do ímpio. A prosperidade do ímpio. O joio sempre prospera mais que o trigo. E houve uma série de referências, né? E qual foi a mensagem, a experiência com o irmão Branham que foi citada, que foi lida? Hã? Pois é, mas o assunto. O assunto. Você tem que gritar, irmão Carlos, você tem que gritar. Ele estava na experiência dele. Hã? Ficou sem as coisas terrenas. Quer dizer, sua filha estava morrendo. Esse assunto tem sido muito batido aqui, né? Ultimamente. E o diabo, então, aproveitou para falar com ele, porque Deus não queria falar com ele. Justamente. Até que aquela coisinha lá de dentro veio e disse, Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai-te, Satanás. Agora, nós vamos ver aqui uma coisa. Lembramos também que sobre a influência, né? Veja, no fim da primeira era, os atos dos nicolaítas estavam aumentando nas igrejas locais da falsa vinha, e isto juntamente com acrescentados esforços de difundir sua influência fora de seu próprio corpo de crentes. Sua influência foi concedida entre a igreja verdadeira, porque homens como o venerável Policarpo estavam chamando bispo, entre aspas, né, a maneira do catolicismo, implicando nesse título uma referência que não se encontrava na palavra. Também nessa era a igreja havia perdido seu primeiro amor. Aquele amor foi tipificado como amor entre esposo e esposa, no tempo do matrimônio e no tempo dos primeiros anos de sua vida conjugal. Então a fidelidade, ela é estruturada no amor e no caráter, que por sua vez é forjado no sofrimento. Ele não é um dom.
Uma coisa que é fundamental que a igreja precisa aprender é que, às vezes, a gente deforma o caráter e justificando sofrimentos, desgastes e coisas assim. Mas acontece que o sofrimento, a fornalha ardente, é de onde se apura o verdadeiro caráter. Porque o caráter não é dom, não é uma dádiva, não é um dom. E o caráter é realmente aquilo que a pessoa é. Aquilo que a pessoa é. Então, quando diz um mau caráter, está dizendo uma má pessoa. Reputação é o que dizem, pensam de nós, mas caráter é aquilo que nós somos. Então, o amor se esfriando, o resto tudo acontece. E Jesus disse no sermão profético aqui, ó, vocês sabem, em Mateus 24, por aí, diz: o amor se esfriaria. Nessa era que nós estamos vivendo agora. Por se multiplicar a iniquidade, o amor então se esfriaria. E é o que aconteceu. O amor está gelado, não está. É a paixão que está sendo confundida, levando apelido de amor. Paixão, não é? Aquele amor foi tipificado como amor entre esposa e esposa, no tempo do matrimônio e no tempo dos primeiros anos de sua vida conjugal, bem entendido. No tempo do casamento e dos primeiros anos. Hoje são as primeiras semanas, os primeiros dias, porque muitos deles já viram como de cachorro e gato antes de casar. Eles estão parecendo cachorro e gato antes de casar. Ali demorava ainda um pouco. Mas o tipo aqui, agora que foi bem lembrado, o tipo aqui é o amor, assim, quando tinha poucos anos de casado, nos primeiros tempos, nos primeiros anos de casado. Os primeiros anos de casado. Os primeiros anos de casado é assim: tem que ficar beijando na boca, na vista de todo mundo, agarrado, pega para lá, pega para cá, e não larga para lá, e não larga de jeito nenhum. Os primeiros dias. Aí depois, então, já começa, essa parte aí já acaba, parece que cria mais juízo. Aí, lá dentro de casa, põe a comida na boca, passa para o outro, mastiga, põe na boca do outro. Vai, Coseta? Vai chupar balinha, passa da boca de um para o outro, vai comer mingau, passa da boca de um para o outro. Vamos ali, gostou, hein? Parecendo papagaio alimentando filhotes, né? Mas são os primeiros dias. A irmã ali fez assim: Deixa você pegar um amor mesmo, pra você ver, viu? Mas é isso mesmo. Então, depois já começa a dar nojo. Não, isso é falta de asseio. Aí vai indo. Um dia, não demora muito, ele entra aqui, ele está entrando aqui, ela está lá atrás, arrastando uma barriga grande, arrastando o outro. É desse jeito mesmo, é assim. Até por força de circunstância, né? E aí já chega em casa, ela já almoçou, já comeu, arroz está frio, comida fria já, e coisa. Aí vai acabando aqui. Parece que a fervura do leite desliga o fogo. Então, se deixar o fogo, derrama. Se desliga, abaixa. Aí fica o que é de fato mesmo, né? Então vamos ver o que vai ficar de fato. Você vê certas amizades, quando eu vejo assim, certas amizades no começo, eu quero ver como é que vai, o que vai restar disso aí depois. A hora que esse leite parar de ferver, né? Vamos ver. Então,
ele está se referindo a coisa se prendeu mesmo a casamento. Ó. No tempo do matrimônio e no tempo dos primeiros anos de sua vida conjugal. Houve um esfriamento daquele amor e abandono completo para Deus. Então, essa é a era das bodas de ouro com 5 anos. E as bodas de prata passou para 2 anos e meio. Elas já falaram, mas tem 2 anos que você está casada? O que é isso? 2 anos? 2 anos. Aí eu que tenho 5. Mas vocês se deram bem, hein? O processo já está encaminhado lá, mas deu certo. Porém, observem Apocalipse 2:1, onde as Escrituras descrevem ao Senhor Jesus em meio de sua igreja, sustendo os mensageiros em sua mão direita. Ele não abandona a igreja, porque ela está cheia de ruga, cansada, não pode atendê-lo conforme deveria atender. Ele não abandona a igreja porque ela tem caído e porque a igreja coletiva chegou a um estado de mistura do verdadeiro com o falso. Não, ele não faz isso. Porque ela ficou feia. Ela é dele. Segundo Romanos capítulo 7, verso 9, Romanos 14, aos Romanos capítulo 14, verso 7 e 9, ao 9. Isto é exatamente a verdade, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Tem hora que parece que o irmão Brano até dá, ele não é colher de chá, não, ele dá um litro de chá, né? Não é, irmão? Isso aqui é um pote de chá, não é a colher, não. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Na cruz, Ele comprou o mundo todo de pessoas. Agora, deve haver um reconhecimento. Há uma discussão sobre isso, que Jesus morreu para salvar só os eleitos. Não, ele morreu para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora é claro, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O irmão Brando disse que isso só depende do reconhecimento do indivíduo, da pessoa, da aceitação da pessoa. Aí foi onde ele deu o exemplo daquele rapaz do exército americano, que pecou gravemente contra o exército, ia ser executado, e um seu amigo falou com o presidente Lincoln que ele não tinha feito aquilo intencionalmente. Então Lincoln apanhou um papel comum lá e disse: eu perdoo esse homem, e assinou Abraham Lincoln. Mas acontece que o rapaz achou que aquilo era uma chacota, era uma brincadeira de seu amigo, porque o papel era simples, não era da Casa Branca, timbrado, papel da presidência da República. Um presidente da República não ia assinar uma ordem daquela num papel comum. Então ele não aceitou. Depois a Suprema Corte disse: o presidente tem poder para perdoar, mas não para forçar a pessoa a aceitar o perdão.
Ele não aceitou, ele não usou, ele não creu naquilo. Por isso foi condenado e morreu. Isso é um exemplo que fecha o assunto. O profeta foi em cima, como ele foi na mosca com todos os assuntos, não é? Foi em cima da mosca, do alvo. Isso aí é o exemplo claro, porque a pessoa fica como aquele ladrão, não sei se era da esquerda, ele tem poder, se ele desce daí, nós também vamos descer, se ele o outro não, o outro reconheceu uma coisa diferente, mas todos os dois estavam na mesma condição, crucificados, eram ladrões, salteadores, um foi para o paraíso e o outro não, quando o outro também poderia ter ido da mesma forma. Agora, quando se trata da noiva, da esposa, aí até uma criancinha que morre, vai no rapto, irmão Breno, e diz assim, se o seu nome estiver no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, ela irá no rapto. Senão, ela gozará da salvação comum. Todas as crianças que já morreram neste mundo estão salvas. Todas elas. Não importa se ela nasceu lá no antro de perdição, de uma prostituta que nem sabia quem era o pai, e morreu criancinha, ela vai ao céu. Qualquer criança que tenha sido matada aqui, ela vai aos céus. De forma que eu vejo essas coisas tão terríveis contra as crianças, e crianças mortas, e coisas assim, aquilo é chocante, a gente às vezes até chora, né? Mas, por outro lado, eu vejo uma coisa, sobre essa menina aqui do Sérgio 130, morreu com 6 anos, né? A Leide, ela está no céu. De todos eles, o único que eu posso afirmar que está salvo é ela. E nesses acidentes e guerras e tudo que acontece nos hospitais e essas crianças morrendo assim, todas elas são salvas. Por quê? Porque é onde eu explico, gente, não vem dedicar a criança, agenciar a dedicação de neto, de sobrinho, de quem quer que seja, não. Não faça isso, não. Isso é falta até de revelação. Faz isso não. É catolicismo, que uma criança não pode morrer sem ser dedicada aqui. Ora, a dedicação, sumariamente, ela está representando mais um voto que os pais estão fazendo de criarem aquela criança no caminho do Senhor. É isso. Agora, pensar, não, essa criança tem que ser apresentada, porque senão, se ela morrer, isso é catolicismo. Não tem nenhuma criança que precisa ser crismada, batizada, para não morrer pagã. Não existe. O paganismo está justamente em crismar e batizar uma criança inocente. Isso é que é paganismo. Porque o batismo é para quem crê, é para quem se arrepende. E o pecado original, assim, reconhecido, dito, foi eliminado com a morte de Jesus Cristo. Esse pecado do mundo foi apagado. O profeta disse tanto que você não pode culpar Adão. Você não pode culpá-lo mais, porque a causa dele lá já foi aniquilada na cruz. Agora é sua. Você cresce, toma conhecimento, passa para a idade da consciência, aí então você vai escolher, você vai responder por si mesmo. Então ele comprou o mundo todo de pessoas. Todas elas são suas, eles são seus.
Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Quanto ao domínio, não parentesco, né? Ele é Senhor, se tratando de domínio, porque ele é o parente redentor da Ruth. E ele anda em meio daquele corpo que tem entre si a vida e a morte. O que foi semeado na primeira era se desenrolará na segunda e progressivamente nas demais eras, até que chegue ao amadurecimento e logo à colheita. Agora, na era de Esmirna, que é a segunda, não é? Cujo mensageiro foi Irineu, estamos sob a expectativa da história da igreja coletiva, numa forma mais ampla e mais clara por meio de uma revelação do Espírito. Nesta era de Esmirna, olha, nós vamos ver era por era, mas você deve sempre lembrar que todos os males de todas as eras passadas estão nesta era agora. Estão concentrados agora. Como todas as virtudes de todas as eras estão concentradas na mensagem. Nesta era de Esmirna, o ódio da falsa vinha aumenta. Aquela segunda lá, Paulo e Irineu, Esmirna, né? E nesta era, o ódio da falsa vinha aumenta, através do versículo 9. Versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, entre parênteses, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Então aí vem, não temas das coisas que has de padecer, por causa do ódio. Então vemos no versículo 9, vemos que se tem separado da companhia da verdadeira vinha, se apartaram e se distanciaram deles, foram mentirosos, chamavam a si mesmos o que não eram, porém os destruiu Deus? Não, ele não os destruiu. Ele disse, deixai-os até que o tempo da ceifa, deixai-os até o tempo da ceifa. É que a pessoa vê, entra numa contramão, não acontece nada. Invade um sinal, não acontece nada. Corta uma volta por ali, não acontece nada. Não acontece nada no momento. Mas um dia ela poderá pagar com a própria vida. Um dia mais cedo ou mais tarde, uma coisa dessa vai ter uma consequência. Porém, Senhor, eles devem ser aniquilados, porque estão destruindo a teu povo. Eles os estão destruindo. As moças estão desviando, estão dentro de casa, moças mundanas, indo lá dentro de casa e arrastando-as para o mundo, para serem mundanas como elas. Não é nenhuma marcação pessoal, mas você vê com quem que sua mocinha está andando aí, você vai ver logo ela lá fora, na hora do culto, e assim por diante, e outras coisas, não é? Eles estão destruindo. Não, deixai-os. Aí ele diz, naquele termo todo carinhoso que o profeta usa, mas para minha noiva eu digo, ser fiel até a morte, ama-me mais ainda. Quando você vê isso acontecendo, você faz o seguinte, ser mais fiel, que isso não sirva de influência para te arrastar do bem, mas que isso sirva de advertência para você. Isso que você está vendo acontecer.
Você não pode dizer que isso não acontece com você. E ele disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho. Então, a recomendação é essa: ser fiel. Ele diz: mas para minha noiva, eu digo, ser fiel até a morte. E ama-me mais ainda. Seria o recado para o casamento. Seria o casamento para o indivíduo, a pessoa, para a mocinha que está sendo tentada a ser arrastada para o mundo, para os clubes, para ficar de traje de banho junto com ímpios, arrastado por outras mundanas que já mergulharam lá. Então, você se acuda, cai em si e lembre-se, eu tenho que ser fiel, porque a sua fidelidade começa para com Deus. Para com Deus. Porque aí é um exemplo apenas. O irmão, o rapaz, ele tem boa intenção, ele é um moço que realmente quer ser fiel até a morte a Jesus e a sua futura esposa. Então ele olha aquela moça, ele gosta dela, ele gosta do seu jeito, de sua fisionomia, vamos dizer. Mas ela veste saia justa, rachada, vestidos decotados. Outro dia eu vi uma moça que ela estava assim, ela devia tirar pelo menos dava para tirar um palmo da saia, que ainda sobrava saia para chuchu, e colocar na manga do vestido. Mas tinha saia que não acabava mais, estava quase arrastando o chão. E aqui estava faltando. Eu pensei assim, bom, se tirasse um palmo da saia, não fazia falta nenhuma. E cobriria uma das partes mais importantes que ela devia pensar. Mas talvez alguém teria que ajudá-la também, não? Mas quando você vê isso, porque muitos moços pensam assim, quando ela for minha, eu conserto. Não, você não conserta, não. Conserta, não. Você tem que, se você pensa nisso, você tem que pensar na moça que, enquanto ela é livre, enquanto ela não tem compromisso com ninguém, ela já se veste do jeitinho que você gostaria. E se porta da maneira que você gostaria de ter sua esposa. Esse exemplo do pastor Amâncio, ele nunca pode ser esquecido. Toda a vida, o irmão Amâncio foi aquela peça rara. É uma família muito especial. Aquilo como diz, é de família. Mão de Olino, e essa raça de gente, né? E ele diz assim, que quando ele estava noivo, já quase nos dias do casamento, quando ele viu a primeira vez a sua noiva tratar a sua mãe, a maneira que ela tratou sua mãe, ele acabou com o casamento na hora. Agora, você quer dizer que ele não amava a moça? Amava. Mas nós temos um tipo de amor que fica cego a tudo. Não importa quantos sinais a pessoa dá. Sai na rua, você encontra até de batom, e casa assim mesmo, não quer saber de nada. Corta cabelo, você segue em frente. É como diz o irmão, se não corta, queima, né? E faz essa coiseira toda, e saia rachada, essa coisa toda, mas quer casar, acabou. Então vai assumindo tudo, pensando assim, depois eu conserto a coisa. Não conserta não. Não conserta não. Isso aí prova que a sua personalidade em Cristo também já está deformada. E vice-versa também. Você não pode pensar somente do lado da moça. A moça também, ela tem que olhar. O moço não é só ele que tem a perder, não. Ela também tem. E muito. Então são certas coisas, certos sintomas que ele dá, que seria tudo para ela, e ela vê, às vezes até
fica numa luta, coisa e tal, e fica até triste, 1, 2, 3 dias, aí depois aquilo vai aceitando, aceitando. Resultado, ele vai impor aquilo sobre você, ela vai impor aquela condição sobre você, não adianta, você, todas as vezes que você vê-la daquele jeito, você vai repudiar aquilo por dentro, não vai gostar daquilo, não vai gostar de fato, você nunca vai gostar. Agora, isso é comprovado universalmente, que a estrutura interna do homem não aceita essa condição da mulher. Não aceita. Ele pode estar defendendo aquilo, mas lá no inconsciente tem uma lei que vem lá da criação, que não aceita. E olha, a questão de permanecer fiel não quer dizer que tem que permanecer casado. Há muita diferença. Porque, então, nesse caso, Jesus não teria repudiado a falsa vinha. Porque ela sendo infiel, ele permaneceu fiel, mas ele a repudiou. De forma que esse assunto está muito ligado. Não se pode pensar em igreja sem mulher, sem família. É o dia a dia, porque isso é o que concerne, o que se concerne a nós. Nós estudamos aqui sexta-feira, então o salmista diz: Ele aperfeiçoará o que se concerne a mim. O que se concerne a nós nessa dimensão humana é isso. Nós não temos esses terrenos aqui, super-homens, super-crentes, super-salvadores da pátria, não. Nós temos que ser humanos. Agora existe o mínimo. O mínimo é ser fiel. Então, se você pensa, porque há muitos pensamentos assim, que depois você vai consertá-la, você não conserta. Você já é um jugo desigual. Se você acha que não deve ser daquela forma, e também seria um legalismo seu. Seria um legalismo, mesmo que ela se sujeite por uns dias, mas é um legalismo. Sim. Agora, quantas pessoas vêm para a ceia, entram em comunhão para poder casar, estavam afastados, aí arruma namorada, corre e volta para a comunhão, para poder casar. Isso é falta de revelação. Então, ser fiel até a morte significa que nada poderá te separar. Nada poderá te separar no que se concerne à sua parte, a sua individualidade, a sua pessoa, porque Deus é assim. Deus é desta forma. Então o profeta mostra que não é ele quem abandona o homem, é o homem que o abandona. Não é ela que o abandona, é ele quem a abandona, no caso do casamento, e vice-versa. Então, ele diz assim, que Deus continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Isso aqui está em 2 Timóteo. Palavra fiel é essa. Nós não podíamos encerrar, porque eu já ia encerrar, sem essa referência. Olha, que coisa boa. Muito obrigado, irmãos José Divino. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Aí que está a coisa. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ora,
Aqui eu notei a fidelidade de Deus, Romanos 3, 4. Romanos 3, 4. Tem um estudozinho aqui, ó, que você pode anotar junto com essa referência. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Deus é verdadeiro. E ninguém é verdadeiro sem ser fiel. Ora, aqui em Romanos 8, verso 17. Vamos ver o que é Romanos 8, verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos ficar de pé, irmãos. Sela esse assunto. Eu gosto assim de variar o assunto em escola por causa disso. Ó. Veja, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 ao 13. Você sela aí, se você gosta de anotar, aí, fazer concordância na Bíblia, você põe Romanos 3, 4 e Romanos 8, 17. Ser fiel até a morte, ama-me mais ainda. Senhor Deus, nós estamos falando e aprendendo de uma coisa que sustentou a igreja quando ela estava sofrendo por causa do Senhor, por isso está reinando com o Senhor. E ao sofrer mortes tão atrozes, tão terríveis, como arena, fogueira e outras coisas, ela estava demonstrando fidelidade. Estavam com o Senhor, aqueles irmãos estavam com o Senhor e não podia negar a sua fé. Eram fiéis à sua própria fé. E nesses dias, nós não temos aquelas arenas, aquelas fogueiras, mas temos coisas mais astutas, mais difíceis, piores, enganosas, circular, enreda o pai, a mãe, sem que eles até mesmo percebam. E que envolveu a mocidade de tal forma que não tem, parece, como se escapar. Mas o Senhor é a via de escape. E agora, Senhor, esse rebanho do Senhor custou o sangue do Senhor. É o Senhor quem cuida dessas pessoas. Não há nenhum bispo, nenhum pastor, não há ninguém, nenhum homem algum que possa fazê-lo. É o Senhor quem cuida dessas irmãs, desses irmãos. Então o Senhor traz essa mensagem de conforto, de consolo. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou em vos dar o reino, a recompensa, o descanso. Que o Senhor dê saúde, tire a dor, essa doença implacável, essa doença maligna, esse espírito que atormenta a mente, atormenta o espírito do meu irmão, da minha irmã. Quantas vezes, às vezes, ele chora, reprovando a si próprio. Quantas vezes ela chora, reprovando a si mesma. Ó Deus, quando a palavra está sendo estudada assim, de uma maneira real e verdadeira, e quando nós reconhecemos
que nós não temos sido fiéis, mas que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus Cristo, ajuda neste dia a toda a tua noiva em toda a terra. Amém, Senhor. Livra-nos do mal desse dia. Abençoe o alimento de cada um, a água, o trabalho, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém. 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 Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.